Hoje nós temos o prazer de receber aqui a nutricionista Mônica Knock. Perfeito? Isso mesmo. Muito obrigado pela presença. A Nutri é formada em nutrição pela Unimax, certo? Certo. Já está em 4 anos em Indaiatuba, atendendo o público indaiatubano. Atende ali na Clínica Equipe? Isso mesmo. Perto do Dom José? Colégio ladinho. Isso. Depois nós vamos passar o endereço, o telefone dela, tá? Nutri, seja muito bem-vindo ao programa Saúde para Todos. Eu já quero começar perguntando um pouco mais sobre esse olhar sistêmico e comportamental no tratamento da obesidade e doenças crônicas com o qual você trabalha. Como é isso? Como é isso? Vamos lá. Dentro daquilo que a nutrição, eu acredito, e ela vem cada vez mais se provando pela ciência, que a nutrição ela influencia em todos os estágios, todas as fases da vida do ser humano. No olhar da obesidade, nós temos ali um mix de coisas que acontece com esse ser humano. Não é só a alimentação. Tem a questão ambiente, de onde ele vive, de onde ele trabalha, qual é a história de vida que ele tem, quais são os aspectos que ele viveu e que ele traz dentro dessa vida que ele tem no adulto. Eu gosto muito de trabalhar a questão comportamental, que é o comportamento mesmo. Qual é o comportamento alimentar que ele tem hoje? Essa é a parte comportamental. Quais são os hábitos, quais são as suas escolhas, as preferências, doce, salgado, de manhã, de tarde, de noite, quais são os seus hábitos de uma forma atual, agora, ok? Na visão sistêmica, a gente já começa, a gente é muita gente, né? Quem trabalha com esse olhar tem uma forma de ver que esse comportamento de agora, ele tem vínculo lá com a história de vida que ele traz. Então, desde na barriguinha da mamãe. Então, desde a época da gestação. Tudo. Infância, adolescência, em toda a fase que ele viveu. Então, dependendo da idade que ele chega, ele tem muita bagagem. Eu falo que a nossa bagagem é uma mochilinha. Então, quando a gente está ali na barriguinha da mamãe, já tem uma mochilinha do bebê, que tem uma história de vida ali. E conforme vai passando, você está colocando pacotinhos dentro da sua mochila. E essa mochila tem uma história. Essa história reflete, sim, no comportamento alimentar. Então, quando a gente fala que tem um olhar sistêmico e comportamental, o que a sua história de vida está refletindo no seu comportamento alimentar. Então, assim, para a pessoa que sofre de uma doença crônica ou obesidade, você vai buscar as causas que trouxeram a esse quadro crônico. Ou seja, não é só chegar e dar para a pessoa uma dieta que provavelmente ela não vai conseguir, ou ela vai se matar para conseguir realizar aquilo e vai desistir. Você vai buscar um histórico para entender melhor qual vai ser a forma que você vai tratar aquela obesidade, é mais ou menos por aí? Sim e não. Sim, esse é o raciocínio principal. Por que nem sempre é tão simples assim? Porque ele é um acompanhar. Não é uma coisa que se faz de imediato na primeira vez que a gente se encontra. Eu vou aqui no primeiro dia buscar entender o contexto dessa pessoa, desse paciente, o contexto que ele vive agora e qual é o resultado disso. Depende. Se ele tem uma doença crônica, por exemplo, já está com uma diabetes, já está com colesterol, já está com a pressão alta, já existe uma síndrome metabólica, a gente precisa tomar uma atitude alimentar sobre esse cenário que ele vive hoje. Então, em primeiro momento, eu oriento sobre essa questão que ele está trazendo desse diagnóstico. Emergencial. Emergencial, isso. Nesse primeiro ponto, mas eu já começo a colocar a questão também do ambiente que você faz as suas refeições, principalmente a conexão com o presente, independente do estado, da condição que ele está, não importa. O presente você fala é comer consciente, tem que estar voando, né? Porque engole rápido e já era. É sair do automático. Inclusive, são coisas assim que eu bato muito na tecla, repito várias vezes sobre a consciência. Aonde você está comendo, com quem, qual é o cenário que está essa refeição. Nunca comer andando, fazendo outras coisas. Na hora da refeição, é a hora da refeição. Existe até nas questões de... Existe o Mindful Eating, que é uma técnica bem gostosa, que eu acabo indicando muito, para trazer a pessoa para essa consciência na hora de comer. Independente se é
obesidade, se essa obesidade já está associada com uma doença crônica, independente disso. Eu reforço muito esse assunto. E aí se já provoca um outro tema, que é a questão da mudança de hábito e de objetivo, né? Porque o paciente geralmente a gente vai quando já está com... O negócio já está ficando feio, né? Em vez de a gente não tem hábito, educação nem cultura de cuidar da própria saúde, porque a gente não recebeu a alfabetização sobre saúde. Nesse ponto, a Saúde para Todos Brasil enfoca muito a necessidade de fazer esse trabalho de educação, e a gente faz parte dele, né? Mas aí como é que ele vem, faz a consulta e tal, e como que é essa questão de objetividade, de prática e rotina para ele conseguir fazer a transformação? Vamos lá. A consulta, ela tem, assim que você sai da primeira consulta ou da segunda consulta, não importa qual a consulta que você está indo, sempre tem eu penso, mas é mais uma crença, eu penso que precisa ter um objetivo real ali. Okay. Então eu vou questionar, o senhor consegue para isso, dentro do prazo de 30 dias, de 15 dias, de 20 dias, qual é o prazo que o senhor consegue para trazer esse resultado? E esse resultado não é necessariamente, dificilmente eu vou falar de perda de peso. Para falar assim, nossa, quantos quilos eu preciso perder em 30 dias? Não. Sem pressão. Não é sobre peso. Peso é uma consequência. Nós estamos falando da mudança de hábito, igual você colocou agora. Então, dos hábitos, vamos pegar a água. É muito difícil tomar água porque eu esqueço de tomar água. Ok, então nós vamos te dar aqui algumas dicas para como você vai colocar o hábito de tomar água. Em 30 dias você consegue me dar um retorno sobre esse novo hábito? Estou dando um exemplo da água, mas vamos pegar a atividade física. Em 30 dias você consegue decidir qual é a atividade física que você vai começar a fazer e qual tempo que, olha, a gente tem um tempo e a frequência que você vai fazer essa atividade física. Eu não escolho qual atividade física, é o paciente quem vai escolher. Se é uma caminhada, ou se é outra, se é uma natação, academia. Se é uma bicicleta, se ele vai para academia. E ele vai fazer esse compromisso com ele primeiro e com você. Isso. Esse objetivo precisa estar claro, porque se a pessoa não tem um objetivo, dificilmente ela vai fazer. Aí entra uma outra questão, Nutri. Como a gente não recebeu educação sobre saúde, a gente se condicionou da seguinte maneira: tem uma vida de hábitos irregulares que fazem mal para a saúde, adoece, vai para o médico e fala assim, olha, toma o dinheiro, porque até na saúde pública a gente paga imposto, não tem nada de graça, né? E fala, me dá a pílula mágica. A gente não quer fazer esforço. O brasileiro ainda está sobrecarregado dessa consciência que precisa ser transformada, de que quando ele procura um profissional de saúde, não é ir lá para receber uma pílula mágica, é ir lá para buscar apoio em como ele pode fazer a transformação, porque sozinho é difícil, mas vai exigir ele sair da zona do conforto. E aí onde as pessoas não têm força suficiente, não têm, como você disse, objetivo, foco para sustentar essa tomada de decisão, aí desiste, fala que não funciona, que é muito difícil. Isso acontece, infelizmente, não é? Acontece. E então depende muito mais do paciente, como que é que a gente consegue dar um start nele? Isso. Depende muito do paciente e depende, eu acredito também, da forma como ele é acolhido na decisão que ele toma. Tem pessoas que chegam para o consultório já colocando o objetivo. E esse objetivo, ele não está muito claro para a própria pessoa. Ela não, você sente na conversa que ela traz para o consultório que esse objetivo não é bem o objetivo dela. Ela está ali, mas não é bem ela que escolheu isso. Ela foi meio que influenciada. Essa pessoa é um pouco mais complicado de dizer que ela vai manter esse acompanhamento, ela vai manter esse objetivo, porque não é dela. Então, nesse contexto, eu trago a consciência para ela. Olha, independente de qual motivo que você chegou a passar por essa porta, ok, respeito o que aconteceu. Mas agora, a responsabilidade e a decisão tem que ser sua, porque senão não vai dar. A nutricionista ou profissional, ele está na função de acompanhar e orientar. Mas quem decide na prática, no dia a dia, não somos nós, é o paciente. E entra um outro componente aí que é o seguinte, veja só, eu acho que a sociedade precisa se envolver nessa questão de criar um novo sistema de saúde, porque o que está acontecendo a gente vê, aumenta o número de hospitais, aumenta o número de leitos, aumenta o número de remédios, mas o número de doenças não diminui. Gasta-se milhões, bilhões de dólares nesse sistema de saúde que existe, as doenças não diminuem.
Então tem alguma coisa errada, isso é óbvio. Só que a consciência tem que partir da gente também e de alguns setores da sociedade. Por exemplo, estava falando agora há pouco, lembra da tabelinha periódica de química no colégio? Aquilo é um sacrifício para 90% das pessoas, a não ser quem gosta mesmo da matéria, né? E eu sempre não consigo lembrar nada daquilo que eu aprendi lá na quinta, sexta série, né? Mas se o professor recebesse uma orientação e dissesse para os alunos, olha, aqui nessa tabela periódica tem 14 elementos que precisam estar na sua alimentação para você ser saudável. Quem é? Cálcio, manganês, magnésio. Poxa, a gente tinha gravado aquilo, não é mesmo? Então falta que os setores da sociedade entendam que a epidemia de saúde que existe no mundo, porque é diabetes, pressão alta, obesidade, câncer, infecção viral, isso não para, só aumenta, não é? E as pessoas não estão aprendendo a lidar com isso. Não. Isso é um exemplo de como isso está aumentando, é a própria síndrome metabólica, né? Eu li recentemente que até o nome dela está se mudando, né? Não é mais só síndrome metabólica, é plurimetabólica, ou seja, antes ela era analisada por alguns indicadores e agora esses indicadores estão cada vez mais aumentando. Então, eu penso que as doenças elas não estão diminuindo e sim, elas estão se fortalecendo até, porque aí, nós não temos essa consciência verdade. Realmente. E aí o que acontece? Eu acho que parte dessa desistência desse paciente que entrou lá meio influenciado é porque ele não acredita que a mudança de hábito alimentar pode trazer saúde para ele. Ele não acredita que a coisa possa ser tão simples. Ele já foi levado por um tipo de pensamento coletivo de que não, que eu preciso de um remédio, é a pílula mágica, é alguma coisa que vão me dar e eu vou emagrecer. Não é. Agora, se essa pessoa tivesse um entendimento claro de que sim, ele é, infelizmente, o resultado daquilo que ele viveu num conjunto social, mas das escolhas dele também, né? De certa forma, se ele tem compulsão, ansiedade, ele sofre com um problema que ele não tem conhecimento, mas de qualquer maneira é ele que abre a boca, é ele que mastiga, é ele que ingere, ele tem que ter alguma noção sobre qual é a responsabilidade dele nisso. E é assim, é comendo, é se exercitando, é pelas escolhas que ele vai conseguir fazer uma mudança realmente que trata a causa, né? Não sei se eu estou sendo muito enérgico com essas pessoas, quando eu cobro a responsabilidade, né? Ainda bem que eu não sou nutricionista, porque senão eu ia espantar meus clientes todos. Mas é como você disse, tem a questão da acolhida, né? Da paciência, da forma de você ler o seu paciente para que possa ser feito de uma forma carinhosa também, não é? Essa parte do simples que você colocou, ela é muito importante. Eu vou pegar muito essa parte, essa sua fala. Porque quando você coloca uma alimentação simples, o próprio paciente, ele olha com dúvida. Mas isso daqui vai dar certo? Mas é o simples que dá certo. Não é o complexo, não é o difícil que dá certo. É a situação simples. Enquanto mais nós pensarmos simples, mais nós conseguimos manter o hábito. Agora, a dúvida, né? Tipo, mas será que isso é só isso que vai dar certo? Será que eu não tenho que investir mais dinheiro, alguma coisa milagrosa? Muita calma nessa hora. Se não existir o simples, a rotina, o dia a dia de alimentação, de atividade física, não existe nada que você fez que vai conseguir manter esse resultado que você conseguiu, independente do que você fez. Até mesmo, vou pegar um exemplo pra gente, porque é uma das coisas que eu acompanho, é cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma das formas de se ter para poder tratar a obesidade. Sim, ela é, mas ela não garante que você vai emagrecer e vai ficar para sempre. Ela te dá uma ajuda, um empurrão que você precisa, independente de qual motivo que você está ali, mas também independente do que aconteceu, precisa manter a alimentação e a atividade física para o resto da vida. A qualidade de vida vem disso, é a alimentação e a atividade física. Independente da condição de saúde que você tem, para mudar esse cenário que você está, é a alimentação
e atividade física. E essa escolha simples, ela mantém a constância, né? Porque se você elege hábitos simples, saudáveis, relativamente fáceis de fazer, você vai exercitar ele, vai manter a constância. E aí, independentemente se você fez bariátrico ou não, se você adquiriu aquele hábito, então o simples sim funciona, porque ele traz isso, constância, né? Isso. E depois é que você vai modificando. Eu vejo por experiência própria. A gente não muda de um dia para outro em nada. Tudo é um crescer orgânico, É um processo, né? Você colocou agora há pouco sobre a consciência, né, do paciente em tomar a decisão das escolhas. É ele quem vai fazer as refeições, é ele quem vai colocar a comida na boca. Uhum. Sim, essa consciência precisa estar muito clara. Por isso até que aquela hora eu falei sobre a consciência na hora de fazer as refeições. Tem exercícios que eu até peço em consultório. Você vai levar esse exercício para casa, para você colocar na sua rotina. Para que esse exercício? É um exercício de consciência na hora de comer. Como está o seu corpo na hora de comer? Aonde você está prestando atenção? Quais são os seus pensamentos? Para trazer essa consciência. Se está no automático, você não percebe o que você come. Você vai simplesmente comendo. Abre geladeira e come. Existe uma prática que eu gosto de fazer, porque eu estou nesse estudo de saúde natural desde a minha adolescência, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu costumava ajudar o tratamento caseiro de esposa e filhos quando estavam dodói, né? E havia uma prática que eu gostava de fazer, que era de oferecer à minha esposa, por exemplo, um pratinho com mel, limão, cúrcuma e pedir para ela cheirar quando ela estava dodói. Falei, amor, sente o cheiro, isso te apetece? Não, isso te apetece? Isso parece que eu sinto vontade. Recuperar aquela alimentação onde a gente escuta o organismo, onde a gente sente o que ele tem vontade ou não, porque ele não está pedindo à toa. E lá no fundo as células estão pedindo alguma coisa. E se a gente vai muito rápido, a gente come qualquer coisa e não consegue entender, né? E para chegar nesse relacionamento com o alimento, como é que se chama? Como é que se chama isso? Essa relação. Relacionamento com a comida mesmo. Relacionamento com a comida. Escutar o seu corpo é a coisa mais importante na hora de comer. Ele fala para você que tá com fome, mas ele também fala para você que já tá satisfeito. Uhum. Ele também fala para você que não dá mais esse tipo de comida. Quando a gente não tá na consciência, eu não consigo perceber essa conversa interna. Esse corpo que me pertence, esse corpo que te pertence, de todas as pessoas, ele fala com a gente. Quanto mais nós estamos no estresse, na rotina, na correria mesmo, ou não sei qual é o cenário, né, emocional que você está vivendo, que não te permite escutar o seu próprio corpo. A doença é uma forma do seu corpo também te dar um sinal de que as coisas não estão indo bem. Então, existe também essa condição de perceber, epa, tá na hora de parar, esse corpo precisa ser respeitado. Respeitar a mim mesmo também faz parte de um processo de autocuidado. Eu acredito nisso, que o autocuidado faz parte, sim. Então tá, Nutri, falando em simplicidade, você disse aqui que você gosta de trabalhar com receitas simples, daquelas que a gente pode buscar no supermercado, para não complicar demais a vida do paciente na hora de fazer a comida dele. Como é isso? Isso. Eu tenho, dentro daquilo que eu penso, que a comida ela precisa ser algo acessível à minha rotina. Se eu coloco coisas que é muito difícil para esse paciente, ele vai até se esforçar no começo. Mas depois ele vai acabar desanimando com essa prática. 7 grãos com creme de não sei o que, isso e o custo difícil, disso, né? Também. Uhum. Porque existem várias formas de trabalhar nutrição, existe. Mas dentro daquilo que eu vivo na minha prática de consultório, eu tenho pessoas muito simples também. Não são pessoas que têm todo o poder aquisitivo que aparece na sua frente toda hora. Então, ter essa consciência de que, pera lá, calma. Não adianta eu colocar coisas tão complicadas que essa pessoa não vai conseguir. Não vai conseguir ter nem a questão do acesso e nem o tempo de buscar. Porque se ela tiver que passar a cidade inteira, tiver que encomendar, esperar chegar, fermentar, etc., tem coisas que ela não vai conseguir fazer. Ou ainda, vai ser inviável na rotina da vida dela. E ela vai se sentir mais fracassada e não vai fazer. Então eu penso que quanto mais rápido ela em perceber que ela pode mudar o hábito naquilo que ela tomando pequenas decisões e colocando uma alimentação que ela consegue ir ali na quitanda perto da casa dela, ela encontra, ou no mercado que ela frequenta próximo entre o trabalho e a casa, ela vai encontrar, é mais
como é que eu vou colocar assim, é uma porcentagem maior De dar dela certo, manter. né? Uma vez que o paciente adentrou seu consultório, você teve essa visão sistêmica sobre ele, você vai começar a planejar alguma coisa simples para que ele possa adquirir e praticar esse hábito, para que ele consiga dar sequência nesse tratamento. E aí o desenvolvimento deslancha. Tem casos de sucesso, casos que deram certo, tem relatos bacanas que você pode lembrar de que aconteceram. Tem dos dois, né? Dos que não deram e dos que deram certo. Muito certo, que deu muito... A pessoa consegue, né, desenvolver esse autoconhecimento, esse autocuidado, e tem grandes resultados, não só na questão do peso, mas ela percebe, é muito além do peso, eu falo que é isso, porque ela percebe essa mudança na sua rotina das suas próprias escolhas. Isso é muito, 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 muito bacana. E aonde que não dá certo, né? Para quem que não dá certo? Basicamente, quem vem para o consultório da Mônica esperando encontrar uma dieta pronta para emagrecer rápido, seca a barriga, não vai encontrar. E essa pessoa eu tenho, né, dentro, assim que ela começa a conversar comigo, que nós vamos tentando ali estabelecer um objetivo juntos, eu percebo que o objetivo não é exatamente a minha forma de trabalho. Eu não tenho objetivo que o meu paciente tenha uma meta de emagrecer X quilos em tanto tempo. Meu objetivo é que ele mude os hábitos dele. Inclusive, né, falando da questão industrial, quanto menos industrializados você colocar na sua refeição, melhor, independente do que seja. Menos industrializado, mais natural possível, mais se faça comida em casa. E isso é um hábito, né? O quanto é prático, é fácil você comprar a comida e o quanto é trabalhosa a condição de você ter que comprar a comida, levar para casa, fazer, esperar ela ficar pronta para depois comer e ainda ter que lavar a louça. É trabalhoso isso? É trabalhoso. É um hábito? É um hábito. Então isso já muda muito. É uma pessoa que mudou radicalmente a sua rotina, se você for parar para pensar que ela mudou esse hábito de comprar comida para fazer a comida em casa. Então, quanto menos industrializado, melhor. E quando está falando do industrializado, é tudo que está empacotado. Empacotou, olha o que tem lá dentro. Leia os ingredientes disso. A gente disso. nem entende tudo aquilo, né? E aquilo faz um mal danado, porque não é molécula natural, o organismo não reconhece, fica intoxicando, vai criando efeito colateral, incha isso, inflama aquilo, aí você não sabe porque você está doente, né? E ficou tão natural, você vai... não vamos citar a marca, né? Mas tem glutamato de sódio, aqueles enriquecedores de sabor, cria uma explosão de sabor, aí depois você vai comer uma coisa simples, você não quer mais, nem fica fazendo falta, né? Nutri, eu sempre falo da feira orgânica aqui, porque como agricultor orgânico por hobby, né? Eu sei que quando a gente vai nutrir um pezinho de qualquer planta, a gente cria um bocache e naquele bocache a gente está trabalhando sais minerais, a gente está trabalhando o pré-treino, o pré-preparo que vai gerar fitoquímico nas plantas. Quando a gente estuda isso realmente a um nível muito profundo, a gente consegue entregar para o nosso solo, para a nossa plantinha, uma quantidade muito superior de nutrientes, e essa planta vai assimilar isso, ela vai desenvolver mais fitoquímicos, mais fitonutrientes. Consequentemente, a gente vai conseguir entregar uma alimentação de alto valor nutricional para o consumidor final. E a gente sabe também que, infelizmente, a agricultura convencional, que produz só com NPK, não consegue entregar a mesma quantidade de nutrientes no adubo para a planta, ela vem deficiente também. Então eu sempre convido o nosso público para estar prestigiando, na medida do possível, a feirinha de orgânicos aqui dos produtores, que acontece todo sábado, na cabeceira do Parque Ecológico, ao lado do Pastel da Feira ali, sabe? E não precisa começar por aí, né? Porque a pessoa não tem o hábito, mas pode pensar um dia em ir lá prestigiar, né? Porque você come um milho crioulo que não é transgênico, o sabor dele é indescritível, o tempo que esse alimento dura. E qualquer investimento que você faz em saúde, até essa perca de tempo, entre aspas, que é cozinhar, na verdade não é uma perca de tempo. Você vai ganhar tempo. Com certeza. Com a família, com a saúde da família, você vai envelhecer mais saudável e lá na frente não vai gastar o dinheiro que você juntou, ou que às vezes nem juntou, para tratar problema de saúde. Você não vai aposentar doente, né? Que graça que tem. Trabalhou a vida inteira para aposentar e descansar e chegar nessa fase doente, né? Então, quando a gente investe na mudança de hábito, a gente está investindo na nossa própria qualidade de vida e isso vai se refletir em menos gastos no futuro também.
Tá correto esse raciocínio? Com certeza. Acho que a pessoa tem que pensar nisso. Nossa, com certeza, totalmente. Esse olhar de quanto mais eu me cuido hoje, mais eu vou ter uma resposta na minha qualidade de vida do meu futuro. Sem sombra de dúvida. Principalmente na questão do cozinhar com a família. Ai, Ai, que delícia. prazer que é Família é isso. tudo de bom, né? Que prazer que é isso. Que eu amo. resgate disso, né? O resgate da nossa própria infância, né? De quando a gente via a nossa mãe cozinhando, a nossa avó cozinhando. O cheirinho da comida sendo feita em casa, aquela comida que cheirava quarteirão, assim, tipo, nossa, minha mãe tá cozinhando. É uma lembrança deliciosa. Será que os nossos filhos não merecem também isso também, essa né? lembrança para ter aí um comer emocional gostoso de família? Vale muito a pena. Sobre a questão da feira orgânica, é um assunto que eu sempre sempre peço para esse paciente vá conhecer. Se tem uma informação de que tudo que é orgânico é mais caro. Ok? É muito caro, Mônica. Você sabe quanto custa? Você já foi lá ver? E não é, Mônica, eu Você posso já dizer foi pra lá você, ver? ó. Porque assim, um pé de verdura custa R$6 lá. Um maço de alface, um maço de almeirão. No mercado tá 5. Então a diferença é pequena. E tem uma outra coisa, tem épocas que no mercado o tomate tá R$15 o quilo e na feira orgânica não tá tão caro assim. Então existe, é que a feira orgânica mantém um preço e o mercado oscila muito. Eu sempre peço, vai lá ver. Se você tá dizendo, é porque talvez você escutou ouviu falar, alguém contou isso para você. Não é às vezes aquela experiência que você teve. Busque você mesmo a sua própria opinião. Se você não conhece, como é que você vai saber? E depois, quando você for, eu sempre coloco isso. Compre pelo menos um item. Isso. Para você experimentar. Uma verdurinha. Veja o sabor que é a alface X e a alface Y. Porque o sabor é outra coisa. A gente tem essa consciência quando você está comendo ativo, né? Tá com aquela consciência, bom, agora eu vou fazer a minha refeição. Eu estou presente nessa refeição. Então eu consigo sentir o sabor que isso me traz. É uma experiência também. Tem também uma outra feira lá no Itaici, apesar que lá não é só orgânico. Lá tem das duas opções. Mas tem produtores rurais lá também. Então, olha, você tem 2 pontos da cidade que você pode ver qual é mais próximo da sua casa e experimenta. Experimente. E qualquer gastinho que você tiver agora que for superior, olha, no futuro ele vai ser um cuidado a mais. Porque só o fato também, Nutri, de não ter o agrotóxico já é algo fantástico, né? Mas, Nutri, olha, me parece que a conversa toda, ela vai entrando agora no seu período final e ela vai pedindo uma palavra em comum para tudo que a gente falou, que é consciência. Olha, gente, nós estamos passando uma transição planetária, eu penso assim em vários aspectos. Ela é tecnológica, ela é educacional, para alguns outros ela é espiritual, eu não entro muito nessa seara, mas enfim, eu respeito, né? E tudo que esse tempo está pedindo é consciência, porque sem consciência, se você não estiver presente, se você não assumir a sua responsabilidade consciencial, você não vai conseguir dar o próximo passo nessa cadeia evolutiva, porque nós não temos mais tempo para perder. Nós precisamos chegar para o presente com esse foco e fazer a transformação necessária. Nós ainda temos tempo, né? Nós temos muita ajuda, nós temos muito recurso disponível. O que está precisando é a gente, de repente, cair a ficha e falar, olha, deixa eu trabalhar um pouquinho mais sério, porque isso aqui também é uma escola, né, Nutri? A vida é uma escola, né? Sim. Eu acho que consciência é a palavra final. O que é que você acha? Penso que ela é a palavra que mais resume, inclusive o meu próprio forma de trabalho, meu canal do YouTube, eu falo muito sobre essa condição. Consciência, responsabilidade e consciência. Responsabilidade e consciência. Tenha consciência para você assumir a responsabilidade das suas escolhas. E esse insight precisa. Está mais do que na hora de você tomar uma decisão sobre as suas escolhas e sobre a sua qualidade de vida que você está fazendo para o futuro. Escolha hoje e colhe no futuro. Mas é uma consciência. Tá certo. Último recadinho é assim. Geralmente a gente culpa pai e mãe, né? Pai e mãe culpa pai e mãe dele, né? E pai e mãe dele vai culpando, porque assim, ninguém recebe uma vida perfeita, né, Nutri? Cabe a nós, né,
amadurecemos e falei, bom, enfim, eu recebi esses problemas, eu não tive amor, eu não tive isso, tive trauma, enfim, fazer o quê, né? Mas e aí, será que eu vou conseguir passar para o meu filho alguma coisa Isso. que ele não vai reclamar de mim? A visão sistêmica, ela é exatamente isso. Os nossos pais nos deram aquilo que eles tiveram, independente de certo e errado, porque não me cabe. Mas eles nos deram o que eles tinham. Cabe a nós decidir o que nós vamos fazer igual, o que nós vamos fazer diferente. Perfeito. E o que ponto nós vamos trazer essa consciência para as nossas decisões. Até agora eu fiz igual, mas está no meu poder de decisão fazer diferente. Certo. Mônica Knock, foi um prazer falar com você. Quer acrescentar mais alguma coisa, deixar um recado? Lembrando que a Mônica atende na Clínica Equipe, né? Nós vamos deixar o endereço aqui para vocês. É Rua Oswaldo Cruz 1081, Cidade Nova, perto do Colégio Dom José. O telefone para contato é 199-9398-6885. Tá certo? Certinho. Quer deixar algum recado para o público? Gratidão pelo convite, por ter dividido com vocês um pouquinho da nutrição que eu levo para o consultório. Foi um prazer estar com você. Foi O prazer é bom todo mesmo. nosso. A gente ficou encantado com essa simplicidade sua, que na verdade a simplicidade é tudo que há de bom, né? Deus já fez as coisas simples, né? Porque elas Não é funcionam. mesmo? E olha aqui, vou fechar com esse café que eu colhi, Nutri. Olha, essa semana, lembrança para o amigo do Delícia, que ele tem café na casa dele, não sabia o que fazer, olha aí, fui lá, colhi, vou secar e vamos ter um cafezinho agroecológico, né? Não é? Na próxima vez vou lhe convidar para vir tomar conosco. Com certeza eu virei. Mônica, foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço. Saúde para todos, Brasil. Fechando Até. com vocês essa quarta-feira do mês de maio, friozinho, vamos tomar caldo e cuidar da imunidade, hein, pessoal?